Gregor Samsa, um caixeiro viajante comum, acorda e descobre que se tornou um inseto. E não se desespera. Apenas se pergunta como irá ao trabalho. Essa é a lógica kafkiana. Não há escândalo, há aceitação. Hoje nós vamos conversar sobre este livro, A Metamorfose. Vamos falar também do seu autor, Franz Kafka. Kafka nasceu em 1883 em Praga e, na época, Praga pertencia ao Império Austro-Húngaro. Ele foi um judeu de língua alemã, filho de comerciantes. Cresceu numa sociedade profundamente dividida entre tchecos e alemães, cristãos e judeus, entre o poder imperial e as tensões modernas. E desde cedo ele se sentiu deslocado na cultura, no trabalho, na própria residência, sempre sob a sombra de um pai autoritário. Ele publicou pouco em vida e queria que os seus escritos fossem destruídos, não por modéstia, mas por escrúpulo literário. Ele era um escritor para quem a palavra devia nascer da verdade. E a verdade ele a buscava como quem se sabe indigno, mas ainda assim sedento de encontrá-la. Após a sua morte, o seu amigo Max Brod desobedeceu às suas instruções e publicou os seus manuscritos. E o gesto revelou ao mundo obras como A Metamorfose, O Processo, O Castelo, Carta ao Pai, e fez de Kafka um dos autores mais influentes do século XX. Mas Kafka não buscava a fama. Kafka buscava clareza. Em uma conversa registrada por seu amigo Gustav Januk, ele confidenciou: esforço-me para ser verdadeiramente um candidato à graça. E talvez toda a sua literatura seja isso, o esforço doloroso de um espírito, sem ousar nomear Deus diretamente, escreve sob o peso da presença divina. A literatura de Kafka ela é reconhecível assim, logo à primeira linha. O seu estilo é claro, contido, direto, mas os acontecimentos que ele descreve são desproporcionais à linguagem que ele utiliza para expressá-los. Então, um homem é preso sem saber o motivo. Outro tenta a vida inteira entrar num castelo. Outro ainda, Gregor Samsa, que é o protagonista deste livro, acorda um dia transformado em um inseto. Mas não há revolta nesses personagens. O que há é espanto contido, adaptação, culpa, silêncio. Kafka não escreve parábolas didáticas, não. Ele escreve verdadeiros enigmas. As suas histórias não se fecham, não se resolvem, não se explicam, mas são claras. E essa clareza perturbadora revela o quanto o mundo se tornou opaco para o espírito. Vejam, não se trata de niilismo, não. Kafka não zomba da fé. Na verdade, ele vive à sombra da fé. Para ele, a fé é aquilo que não se define quando se possui e que se deforma quando se perde. A sua literatura está repleta de ausência da graça divina, mas não como negação, e sim como uma forma de expectativa. Na célebre conversa com Januk, Kafka diz: Cristo é um abismo repleto de luz. É preciso fechar os olhos para não cair nele. Essa imagem resume a sua relação com o sagrado. Deus não está ausente, está presente e presente demais. É a luz insuportável que nos cega. Por isso, a sua linguagem é cautelosa, hesitante, repleta de véus. Ele não escreve como quem possui fé, mas como quem caminha sobre ela, em silêncio, no escuro.
E assim começa a Metamorfose, publicado em 1916. Gregor Samsa, um caixeiro viajante comum, acorda e descobre que se tornou um inseto. E não se desespera. Apenas se pergunta como irá ao trabalho. Essa é a lógica kafkiana. Não há escândalo. Há aceitação. O corpo de Gregor é repelente, mas o drama verdadeiro está no espírito, em como ele será tratado por sua família, em como sua presença antes de alguma utilidade agora se torna intolerável. A irmã, que no início o alimenta, é a primeira a sugerir: é preciso que a gente se livre dele. Bom, Gregor morre, né? Mas não morre de alguma doença. Morre pelo fato de ter perdido seu lugar na sua casa, de ter se tornado um peso. E o mais duro, sua morte é tratada com alívio. Bom, mas o que significa essa metamorfose? Alguns veem aí uma crítica ao utilitarismo familiar. Outros encontram uma alegoria do trabalho moderno. Mas, à luz do que Kafka confidenciou ao seu amigo Gustav Januk, é possível ler esse conto como uma imagem da alma separada da graça. Gregor é a encarnação da criatura que perdeu sua forma visível, perdeu sua dignidade e espera silenciosamente por um gesto de amor que não virá. Kafka não escreve sobre o abandono de Deus, não. Ele escreve sobre o homem que, ferido e inábil, aguarda a visita da graça, mesmo que ela nunca chegue. E neste livro, A Metamorfose, a graça é esperada na forma de perdão, de escuta, de reconhecimento, mas ela não chega. E, no entanto, há beleza no fato de que Gregor Samsa, mesmo deformado, continue amando sua família. Ele morre amando. Kafka dizia: talvez esta espera, a um só tempo calma e inquieta, seja o anúncio da graça, ou então a própria graça. Ler a Metamorfose é entrar nesse espaço, o da espera humilde, o do espírito que reconhece sua indigência, mas não desiste da luz. Kafka não foi um escritor desesperado, não. Foi um escritor à beira da esperança. Seu silêncio não é vazio, mas é reverente. Seus enigmas não são truques, são preces que não foram verbalizadas. Seu absurdo não é nihilista, não, é teológico. Em um mundo que perdeu a fé e ri disso, Kafka nos ensina a escutar o desconforto de quem ainda sente falta da fé. Ele não nos dá respostas, mas nos devolve as perguntas certas, aquelas que talvez só a literatura e a oração ainda podem sustentar. Kafka não escreve para entreter, né? Não. Ele escreve para revelar. Seus contos e seus romances, eles não nos oferecem consolo, meus caros, mas uma forma precisa, rara, de lucidez. A Metamorfose, bom, ela não é apenas uma história sobre um homem transformado em inseto. Não, ela é uma parábola sobre como nós perdemos o vínculo com o outro quando ele deixa de ser útil, saudável ou compreensível. É também sobre a esperança silenciosa de que, mesmo em meio à deformidade, nós ainda possamos ser, de alguma forma, amados. Ler Kafka é um exercício de atenção àquilo que normalmente nós evitamos ver. Exatamente a fragilidade dos laços, a violência das normas sociais, a delicadeza da alma que ainda espera, sem exigir, a graça divina. Quem lê
a metamorfose e entende, bom, não sai ileso, sai mais lúcido e talvez um pouco mais humano. É isso, meus caros. Não deixem de ler esse livro incrível.